Olá pessoal, louvado, engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor do nosso Deus, que permitiu que Ele viesse a essa terra para que nós pudéssemos ter conhecimento da sua vinda, do seu poder e do Espírito Santo, que é o único que pode realmente transformar a vida de um homem e de uma mulher. Você sabia que você tem este poder nas suas mãos? O Espírito Santo, ele convida eu e você para estarmos diante da presença do grande Eu Sou, que é o nosso Deus. Em meados de 60 a 62, o apóstolo Paulo, um dos grandes servos do Senhor, escreve esta carta aos Éfesos. E o apóstolo Paulo era um homem que passou por muitas tribulações físicas e espirituais. E o apóstolo Paulo estava preso, perdão, irmãos, quando escreveu esta carta. E o mundo espiritual, ele se reflete no físico. E o físico se reflete no espiritual. Jesus disse assim: o que ligar na terra será ligado no céu. Então, vice-versa. A palavra de Deus diz que Jacó viu uma grande escada, anjos subindo e descendo. O tabernáculo, ela tinha uma representação terrena e uma representação espiritual. Então, o apóstolo Paulo, com certeza, quando fez essa alegoria sobre a armadura de Deus, com certeza, como ele mesmo disse, que ele era embaixador de cadeias, porque foi muitas vezes preso, ele deve ter visto os soldados com escudo, com espada, com capacete, e ele escreve que a fé, a espiritualidade, ela é comparada às coisas terrenas. E ele diz assim, em Efésios capítulo 6, 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo que nós demais, irmãos, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Hoje, eu e você travamos grandes batalhas
físicas e espirituais. Tudo que você pensa, com certeza, ela pode sair do pensamento para algo do bem ou do mal. A nossa mente, ela não é limitada. Então nós devemos revestir-nos das armaduras de Deus para que nós possamos nos livrar das ciladas do nosso maior inimigo, o inimigo de nossas almas. Quero dizer para você hoje, se você está enfrentando algo na sua vida espiritual, uma batalha espiritual, uma batalha que muitas das vezes tem tirado o teu sono, às vezes é uma tentação. Batalha espiritual, meu irmão, às vezes é alguém que está te perseguindo fisicamente ou mentalmente, alguém que tem feito algum trabalho contra a sua vida. Mas Deus quer que eu e você venhamos nos revestir de tudo isso. O apóstolo Paulo estava preso e com certeza ele poderia ficar em silêncio e não falar nada. Mas não, ele, mesmo preso, embaixador de cadeias, ele não deixou de pronunciar o evangelho. E uma das coisas mais difíceis hoje na batalha espiritual para muitos homens e para muitas mulheres é a vida sexual. As pessoas hoje em dia estão desenfreadas. Não hoje em dia, há muitos séculos e séculos, as pessoas estão desenfreadas na vida sexual. As pessoas não conseguem manter o seu casamento. Outras coisas também que a carne, ela limita, na verdade, contra o espírito. E não tem jeito. Você tem que se guardar. Você que é casado, não é verdade? Você tem que se guardar. Você falou que honraria a sua esposa e você honraria o seu esposo. Então a vida sexual hoje está estampada em tudo quanto é lugar. As pessoas não andam mais com uma roupa decente. Infelizmente, a vestimenta chama a atenção das pessoas. Não que as pessoas não tenham que se vestir bem, mas não precisa ser uma vida tão escandalosa, não é verdade? Mas então a vida sexual é uma das batalhas espirituais pelo mundo todo. Por isso que acontece tantas atrocidades e sofrimento na vida das pessoas. Então, esta palavra também para um casal que venha se proteger, venha se respeitar um ao outro, venha se resguardar. Quando a pessoa fez o seu juramento no casamento, né, que amaria acima de qualquer coisa, mesma coisa é assim com Deus. Deus quer que a gente viva uma vida abençoada dentro do casamento. Então, a vida sexual, ela tem que ser vigilante a todo tempo. E hoje, no mundo todo, o que mais acontece é o divórcio por causa da vida sexual. Outra coisa, na batalha espiritual que o homem tem enfrentado é a vida financeira. É engraçado, interessante que Lemuel, ele falou para Deus, Deus, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, mas que eu possa, Senhor, né, ser uma pessoa abençoada, nem com muito nem com pouco, mas a medida perfeita. Hoje as pessoas estão entregando a sua vida para a vida financeira. Lembra quando Jesus falou que o Deus deste mundo é Mamon, as riquezas? Então, a vida financeira também é algo que as pessoas têm travado batalhas espirituais, nunca se contenta com nada. Se compra um carro bom, quer ter um outro melhor ainda, e assim por diante. Eu já falei sobre esse assunto. Então, a vida financeira não quer dizer que nós temos que levar uma vida derrotada, mas que nós possamos levar uma vida abençoada dentro das medidas de Deus. Deus quer que eu e você venha a ser abençoado. A palavra de Deus diz também que lá no jardim do Éden, Eva e seu esposo Adão comeram do fruto. E é interessante que
Hoje, a alimentação, volto a dizer, a comida, ela tem sido algo de grande glutonaria na vida das pessoas, uma vida desenfreada na alimentação, que nós venhamos saber o que colocar na nossa boca, que nós venhamos frear o nosso paladar, para que a gente não entre numa vida que acaba perdendo a saúde com tão pouco tempo. Então, essas três coisas são as principais que destrói as pessoas. Com isso vem as guerras, vem os problemas. E o apóstolo Paulo, ele vem relatando em sua carta aos Efésios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Muitos já conhecem esta palavra, mas nós devemos fazer o quê? Fazer de tudo para realmente, toda manhã, quando nós acordarmos com o Senhor, nós nos colocarmos a armadura de Deus. E ele diz mais assim no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós que somos servos do Senhor, não que nós somos bobo, mas a nossa luta é espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, as vaidades desta terra vai passar. Tudo vai ficar por aqui. Que nós tenhamos essa consciência. Ah, mas se tudo vai ficar por aqui, eu não vou viver. Claro que não. Viva da melhor forma possível, mas saiba que o teu mundo, o meu mundo não é aqui. O mundo espiritual reflete no mundo físico. Então, a partir do que nós não venhamos se agarrar a essa matéria, mas venhamos nos revestir da armadura de Deus, as batalhas espirituais, elas acabam sendo derrubadas. A Bíblia diz que Davi, ele não foi à guerra, ele não lutou naquele dia, e naquele dia apareceu Betseba. E Davi, nós sabemos a história, o que aconteceu. Davi, infelizmente, um grande guerreiro, caiu naquele momento. Conta os historiadores que Átila, ele foi um grande homem, conquistou muita coisa, mas diz a história que Átila morreu em uma noite de núpcias. Quero dizer, meus irmãos, que as tentações deste mundo, as batalhas espirituais estão sempre diante de nós. Às vezes a pessoa defama com a sua língua. Não fale mal do irmão. Olha, você quer ser uma pessoa abençoada? Não fale mal do seu vizinho. Por mais que ele seja uma pessoa que ainda não está nos caminhos do Senhor ou só vive te prejudicando, entrega tudo a Deus. Isso tudo, meus irmãos, são batalhas espirituais. Às vezes você lutou 30 anos e não recebeu nada. Não é culpa de Deus. É porque ainda essas pessoas ou nós ainda não nos revestimos da armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Os discípulos tiveram que deixar os seus apetites da vida e foram transformados. Pedro era um homem super agressivo. Os filhos do trovão, não é verdade? Por isso que eles eram chamados, João e o seu irmão era chamado de filho do trovão, porque eles eram super agressivos e nervosos. Todos eles tinham dificuldades, mas todos eles deixaram as suas vontades de lado e se revestiram da vontade de Deus, da armadura de Deus. Já vi muitos servos do Senhor, depois que ganhou muita coisa, mudou de vida, se esquecendo de Deus. Que nós não venhamos ser assim. Se Deus te honrar, te abençoar em todas as maneiras, que nós não venhamos entrar nessas três características que eu coloquei, na vida sexual, na vida financeira, na comida, que nós, mesmo Deus fazendo a gente crescer, nós venhamos ser moderados em todas as coisas. Às vezes é necessário engolir alguns sapos para permanecer fiel a Deus. O homem que usa a armadura de Deus, que trava a batalha espiritual,
ele às vezes engole muito sapo para permanecer na vida com Deus. Carne e sangue, meu irmão, não herdarão este mundo, porque o mundo espiritual, ele é totalmente diferente do mundo físico. Mas se nós estivermos no mundo físico, nós refletimos também no mundo espiritual. Essa matéria vai ficar aqui. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que ia partir. E nesse tempo de 60 a 62, que provavelmente essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo, ele morre em 64, em Roma. Paulo, ele não foi crucificado como Jesus Cristo, porque ele tinha cidadania romana, então ele foi decapitado. Paulo, um grande servo do Senhor, escreve sobre a batalha espiritual entre o homem e as forças celestiais. Saiba que nós não somos essa carne nem sangue, esta matéria aqui, mas nós somos também um ser espiritual com Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, meus amados irmãos, a batalha espiritual está todo dia diante de nós, mas nós devemos ser fortes para vencer. Assim como o apóstolo Paulo, mesmo enfrentando a morte, ele não temeu e ele venceu todas as dificuldades. Paulo morre em 64, mas com o coração sempre voltado para o mundo espiritual de Deus. A batalha espiritual está diante de mim e de você. Então, se é uma batalha, seja um do exército do Senhor e vença essas batalhas. Quando eu e você vence uma batalha espiritual, é um momento de alegria, de ternura com Deus, porque também na cruz do Calvário não foi fácil para Cristo vencer, mas ele venceu. Que Deus possa te abençoar neste dia, que Deus possa fazer você vencer todas as batalhas espirituais. Dobre o seu joelho quando for necessário, meu irmão. Faça um jejum, mas não deixe que a batalha espiritual vença você. Que você possa vencer, assim como o apóstolo Paulo venceu e escreveu aos Efésios a armadura de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa sempre estar contigo, que o Espírito Santo te ilumine, te preencha todo o seu ser, no nome de Jesus. Fique com Deus e tudo de bom.